Fala galera da Planet, beleza? Sou o Lucas e estou aqui hoje com um convidado muito especial, nosso amigo Diego. Tudo bem? Diego que vai contar um pouquinho da sua história aqui no Canadá. Hoje ele veio aqui no escritório e recebeu uma ótima notícia, né? Excelente. O que você recebeu aí? Fala aí. Recebi o CSQ, que é o certificado de seleção do Quebec. É um certificado que te permite aplicar para o visto permanente. Assim, é o caminho mais rápido, eu acho, e mais fácil para imigrar. O CSQ, na verdade, já representa 80%, 90% da tua imigração, né? Ele é um documento que o Quebec diz que quer você. E o Quebec tem autonomia para isso, então... Sim. Só que o Diego tem uma história bem peculiar, né? Ele formado em engenharia civil, Isso. Me corrija se eu tiver errado alguma coisa aí. Tá certinho. Né? Veio estudar, fazer um mestrado aqui em inglês. Isso. Como é que é? Como é que foi a tua história? Eu decidi vir fazer um mestrado aqui, como eu não falava uma palavra de francês antes de vir para cá, eu tive que optar. É normal, né? Não é todo mundo que nasce sabendo francês no Brasil, né? São raros os casos, né? Mas existem. Então, eu acabei vindo para cá para fazer mestrado em inglês na Concórdia e fiz. Depois do mestrado, eu tive que fazer uma prova de proficiência de francês. Obviamente, eu estudei, me preparei. E depois de conseguir um nível que o governo pede nessa prova, que é o B2, o intermediário avançado, isso somado ao mestrado, eu pude aplicar pelo PEC, que é o Programa de Experiência Quebecois, para pedir o CSQ, que nesse caso, quando você aplica por esse processo, ele normalmente vem em menos de um mês. Porém, no meu caso, foi um pouquinho diferente, porque eles têm às vezes eles sorteiam aleatório para fazer uma verificação mais apurada e tal, a malha fina deles, e o meu acabou levando 3 meses, um pouquinho mais de 3 meses, então, mas chegou. Então vamos recapitular, né? De acordo com as regras do PEC, que é um programa de imigração exclusivo da província do Quebec, ao concluir esse teu curso, e foi um mestrado na Concórdia, poderia ter sido um college, poderia ser um doutorado, um MBA, o que seja, né? Você, somando a uma prova e você atingiu um nível intermediário de francês, você, em cerca de 20 dias, deveria receber o seu CSQ. Exatamente. Tá? Isso é a regra que o governo estipulou. Exato. Mas você foi um privilegiado, digamos exceção, assim. Né? Sortearam você, Exato. Né, para querer saber mais a fundo se você sabia francês, era isso? Eu acredito que sim, eles não me disseram o motivo. Quando eu liguei lá, eles me falaram, olha, vai ser feita uma avaliação um pouco mais profunda dos seus documentos. Eu acredito que eles verificaram a Concórdia e também a prova, porque eu já ouvi falar de casos aqui de tentativa de falsificação, alguma coisa assim. Então eles têm esse... Verdade. Já houve casos, principalmente de estudantes asiáticos e indianos, né? Porque eles têm muita dificuldade realmente para aprender o francês, né? E, bom, eles são ótimos para estudar, tinham ótimas notas, mas o francês eles se enrolam, né? E sim, já houve casos, acho que o governo, já escaldado desse tipo de situação, pode ter adotado essa prática para até mesmo confirmar se de fato as pessoas estão respeitando as regras, né? Para você foi complicado tirar o B2 de francês? Na verdade não, na verdade eu achei bastante fácil. Que ótimo. Sinceramente, claro, eu me preparei, fui para a escola de francês, estudei 3 meses e meio antes da prova, porém eu já tinha estudado um pouquinho, uns 2 meses antes, em uma outra escola, mas isso foi lá no início de 2016, então eu que esqueci, mas serviu como uma base. Mas te tirou do zero? Me tirou do zero e formou ali um alicercezinho que permitiu ir adiante. E claro, eu estudei, eu fiz imersão, eu era TV em francês todo dia, eu ouvia muito rádio, muito podcast. Fez aquilo que a gente sempre tenta falar aqui, né? Exato. Nada cai do céu, né? Tirar um mestrado também não é tão simples assim. Não. Tem que estudar, tem que se dedicar. Você teve essa oportunidade. Levou quanto tempo aí de processo? Desde que você chegou ao Canadá até hoje. Você está há quanto tempo aqui? Pouco mais de 2 anos e meio. Eu cheguei aqui no finalzinho, 29 de março de 2015,
e hoje é 16 de janeiro de 2018. Sim. O mestrado levou em torno de 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, porque eu acabei selecionando algumas disciplinas que eu queria fazer, então você tem que se adequar à agenda da universidade. E depois disso eu fiz a prova logo depois que eu terminei o mestrado, que aí eu consegui cortar as raízes com o inglês para fazer essa imersão em francês. E aí depois foi feita a aplicação. Nesse meio tempo também, aproveitando para quem é engenheiro civil, a ordem dos engenheiros do Quebec. Isso aí é um capítulo à parte, a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, tá? Falaremos. Mas nesse período todo, quando foi que a Planet apareceu aí nesse teu percurso? Só para eu conheci a Planet aqui. Eu vim para cá praticamente sozinho. Casado, né? Casado. Sim. Porque a Concórdia não trabalha com agentes. E eu encontrei a Concórdia Brasil sozinho, eu tive Visitou as feiras, algum organismo Não, lá? na internet mesmo. Sim, fez a sua pesquisa. Vi que a universidade tinha um conceito bom, tive ajuda no Brasil para aplicar para o visto só mesmo. Sim. Senão leva um horror de tempo e vários tropeços que a gente comete no caminho se não tiver ajuda. E fora o processo de desencarnar do Brasil, né? Porque você tem um monte de coisa para se preparar e... Eu decidi vir em 2013. Uau. Eu consegui vir em 2015. Foi um processo de amadurecimento e resolver todas as coisas que tinha no Brasil, de trabalho e tal, tinha sociedade e tal, então acabei... Bom, e aí você fez tudo isso sozinho, de maneira independente, talvez que você tenha facilidade já com o idioma, já devia falar bem o inglês, né? Então... E aí, conheceu a gente como, porque precisou... O que aconteceu? Conheci a Planet através de uma amiga da minha esposa, que elas estavam estudando francês juntos, e a gente veio aqui, e daí eu fui conhecendo o André. Sim. E como Montreal acaba a comunidade sendo pequena, a gente, foi desenvolver uma relação, e aí eu descobri a Planet. E aí acabei contratando a Planet, estou aqui hoje, para todo esse processo do visto permanente. Sim. Esse processo do pedido do CSQ, PJWP e tal, porque isso precisa de uma assistência. Eu sentiu necessidade. Senti necessidade, isso que eu fiz coisas sozinho. Não estou falando isso porque estou aqui, mas é verdade, porque tem vários detalhes. Tão pequenos de nós dois. Fora que quando você está aqui, você quer correr atrás das suas coisas de emprego, colocação no mercado de trabalho, tem 1 milhão de coisas e isso toma um tempo absurdo. É um pouco do que a gente fala, né? As pessoas às vezes vêm para o processo de estudo / trabalho aqui no Quebec, no Canadá, e acham que ter sido aprovado no Brasil acabou, né? É o fim da história, a alegria, vamos comemorar. Merece ser comemorado, é uma etapa super importante, mas você, na verdade, ainda nem começou, né? Exatamente. Então, o Diego está aí de prova, eu imagino que foram 2 anos e pouco aí de ralação, de muita incerteza, né? Mas que agora, graças a Deus, deu tudo certo, e agora vamos para uma etapa, a última, né? Quer esperar a carteirinha de residente chegar, imagino, né, que não vai ser tão enrolado como foi essa primeira etapa do Quebec, né? Eu acho que não, né? Espero que vai ser mais tranquilo e também depois disso tem a cidadania, né? Sim, então, sim. Não acaba. Mas eu já é um pouco mais tranquilo desse ponto de vista, né? Você já está estabilizado aqui, do ponto de vista para trabalhar e tudo mais. E isso é o tema agora da nossa próxima parte dessa nossa conversa. Por quê? Porque o Diego, como todos nós, né, vem com uma bagagem já do Brasil. Uma bagagem profissional, de experiência, de trabalho. Muita gente decide mudar completamente, outros não. É isso que eu gosto de fazer da minha vida. O meu sonho aqui no Canadá é trabalhar talvez seguindo a tua carreira, né? E aí, para você, especialmente um engenheiro civil, né? Eu também sou formado em engenharia, mas uma outra área, não entendo muita coisa de resistência, materiais, nada disso. Desculpa, tá, gente, a minha ignorância.
Mas eu sei que existe também um outro caminho, em paralelo a toda essa jornada de permissão de estudo, de trabalho, imigração, que é a ordem, né? Não basta você poder trabalhar no Canadá, você tem que poder exercer a sua profissão de engenheiro aqui, né? Então, eu queria que você contasse um pouco aí do teu percurso, quando você começou a procurar a ordem, como é que tem sido até agora esse teu percurso aí? A ordem é mais ou menos o CREA, que a gente tem no Brasil, certo? Ela é a ordem do Quebec. As outras províncias têm as suas respectivas ordens. Eu soube da existência da ordem desde o momento que eu cheguei aqui. Existem alguns caminhos para a licença, para você poder ter essa licença de engenheiro aqui, que seria o equivalente a ter o seu diploma reconhecido pelo órgão que regulamenta a tua profissão. No caso, tu pode chegar aqui, mandar o seu histórico escolar para eles, isso tem que ser mandado direto da universidade, eles têm alguns detalhes. Tudo traduzido? Eles pedem a tradução às vezes aqui, você pode mandar, envelope lacrado, eles vão pedir a tradução aqui. Pasme, você mesmo pode traduzir. Eles disseram isso para mim. Tem gente que diz que não, que eles pediram um tradutor e tal, mas, né? É uma regra, mas não tão rígida assim. Eu acho que vai depender de quem que você conversa lá. É muito subjetivo, é verdade. Continua. Aí eles fazem uma avaliação da sua formação e te dizem, olha, você tem que fazer X provas para 2, 3, 1. Só que, porém, eles não avaliam só a tua experiência acadêmica. Eles querem saber da sua experiência profissional. Quanto tempo você trabalhou? Onde você trabalhou? Com o que você trabalhou? E você pode comprovar esta experiência para eles. Se você comprovar mais de 5 anos, eles te tiram, vamos dizer assim, o normal, se eu me lembro bem, seriam 3 provas. Eles te liberam de 1 ou 2, tá? Dependendo da sua experiência. E você teria que fazer uma prova. Esta prova é uma prova mais ou menos, pelo menos as que eu vi, que o pessoal faz muitas provas de estruturas. Provas elementares, assim, de resistência materiais, coisas assim, lá no meio da universidade. Em inglês ou em francês? Pode ser em qualquer uma das línguas. Ah, que legal. A prova para você obter a licença de engenheiro júnior. Eles jamais vão te dar uma licença de engenheiro profissional. Quer dizer, jamais não, talvez por algum motivo, mas a princípio funciona assim. Você faz essas provas, comprova a sua experiência, faz o que tem que fazer, eles te dão uma licença de engenheiro júnior, que te permite exercer todas as suas funções de engenheiro, porém você tem que ser supervisionado. Você não é diferente do Brasil. O Brasil, o CREA não diferencia o tempo de formação. Você tem o cara que é recém-formado hoje, ele tem, claro, se for o mesmo curso, as mesmas atribuições de um cara que está formado há 20 anos. Aqui não, aqui eles criam um engenheiro júnior para poder te dar uma formação prática em 3 anos, e depois desses 3 anos, você trabalhou, exerceu a profissão, 3 anos, supervisionado, você vai fazer aí você pode fazer o pedido da sua licença profissional. E você precisa, então, se eu entendi bem, ser de uma espécie de engenheiro tutor. Alguém na tua empresa que tem que acompanhar e deve emitir algum tipo de relatório? Não necessariamente um engenheiro, mas pode ser um profissional de outra área, porque a legislação aqui funciona de uma maneira bastante diferente. Você não é obrigado a ter um engenheiro na obra. O CREA exige que você tenha uma RT, um engenheiro na obra. Aqui não, porque aqui o construtor, vamos dizer assim, o empreiteiro, os contractors, eles têm... mais autonomia. Não, eles têm liability. Em português, eu acho que seria... Eles são responsáveis pelo trabalho deles. Sim. Enquanto que no Brasil, não. No Brasil, o empreiteiro é leigo perante a lei e o engenheiro é responsável. Então, mesmo que seja uma obra de 20 mil metros, vamos dizer assim, o cara nunca vai conseguir fiscalizar tudo. E aqui não, aqui ele trata dessa maneira, e eu acho que as coisas funcionam muito melhor, porque todo mundo age de uma maneira mais responsável. E também por um outro motivo. A lei daqui, do Quebec, isso, os outros estados eu não sei como é que funciona, a lei do Quebec, ela o cara executa a obra faz 15 anos. No Brasil, esse cara é leigo perante a lei. Aqui não, meu amigo, você faz uma coisa faz 15 anos, você não é leigo. É verdade. Ou, mas eu estou começando agora, então você contrate alguém para te dar uma consultoria. Funciona mais ou menos dessa forma. Entendi. Então, por isso eles têm
toda essa questão de engenheiro júnior e alguém que sobrevive. Eles focam muito mais no aspecto da prática, né? Da experiência de campo, né? Também, sim, eles vêm dessa maneira. Eles respeitam a experiência, mesmo que você não tenha uma formação acadêmica. Eles respeitam, mas eles também te cobram. Exato. Entendeu? Você tem os direitos e os deveres dessa questão. Né? O que pode ser bom e ruim, depende, né? Às vezes a pessoa tem uma baita formação, super sólida no Brasil, que seja, sim, mas se dedicou muito ao acadêmico, né? E tem pouca experiência prática. Exato. E aí vem a minha outra pergunta falando de engenharia, né? Porque, bom, ainda mais engenharia civil. Talvez, eu imagino que seja, né? Construir no Brasil seja bem diferente de construir nas temperaturas negativas aqui, às vezes, que do Canadá, né? Então, o que deu para você... Tipo, trazer e poder implementar aqui, o que eles respeitam, o que eles não consideram, o que eles mandaram você estudar de novo. Fala um pouco aí da... Agora, a questão de estudar de novo, também só vou complementar o que eu falei ali atrás. Fica à vontade. Que o primeiro caminho que eu falei para a licença da ordem é de alguém que não tem uma formação aqui no Canadá. Eu tenho. E a minha formação acadêmica aqui, o mestrado, mais o meu tempo de experiência no Brasil, eles me liberaram de toda e qualquer prova. Então, o meu caminho foi direto para o engenheiro júnior. Eu protocolei os meus diplomas, os meus históricos escolares, e eles me deram essa licença de engenheiro júnior. Para pedir a profissional agora, eu trabalhando na área, exerço 3 anos na área, depois eu tenho que fazer uma prova de francês. Aí eu sou obrigatório a fazer uma prova de francês para ter a licença full. Plena, exato. Entendi. A questão da construção aqui é bem diferente. Não só pela temperatura, mas a indústria dele é muito mais sólida que a brasileira. Então, a minha experiência no Brasil, eu sou calculista, engenheiro de estruturas. De quê? De edifícios. Trabalhava ali no litoral de Santa Catarina, então eram prédios residenciais, comerciais e pronto. Sim. Nessa área, pelo menos ali, a gente usa muito e praticamente só concreto armado. Então, ou concreto em geral, protegido às vezes e tal, mas a gente não usa estrutura metálica. São raros os prédios altos no Brasil, se é que tem algum de estrutura metálica. A estrutura metálica ela é mais para ginásios ou coisas desse tipo. Aqui eles usam muito estrutura de madeira aqui. Sim. Eles têm abundância de madeira, as casas são feitas de madeira. As divisórias são diferenças que a gente tem lá no sul também. O plano diretor da cidade, você já percebe que é bastante diferente. No Brasil a gente tem muita coisa com balanço, que tu vê que são fachadas mais limpas, muito vidro. A obra em si ela é mais voltada... No Brasil, isso está falando? Não, aqui. Aqui é muito mais voltado para uma produtividade, a mão de obra é muito cara. Então, o sistema de estruturas que eles usam já é diferente. Eles evitam viga, é uma coisa para ser rápida de construir. Aqui tem questão sísmica, que você tem que saber. Tremor, né? Terremoto, esse tipo de coisa. Neve, tem variação de temperatura. A temperatura tem uma coisa assim que... ser tão gritante, porque como tem um aquecimento dentro, pelo menos para edifício, mas dependendo do caso, um viaduto, uma ponte, né? Você tem uma outra coisa a se levar em consideração. É um meio também muito agressivo aqui, em termos de concreto. Tanto é que você vê os viadutos, todos eles, uma cara bem feia, assim, porque tem muito sal, o pessoal usa sal. E vai corroendo. Por causa da neve, e acaba afetando. Tem a questão do congelamento do solo também, que isso afeta a fundação. Então tem várias diferenças. Na minha área específica, eu sinto que tem muita coisa, desde software, norma. O pessoal muitas vezes se preocupa, mas a norma é diferente. Mas as normas acabam sendo próximas, assim. O que a gente tem nas normas brasileiras, a gente acaba tendo aqui também. São coisas muito parecidas, tem algumas diferenças, mas tem coisas melhores lá, coisas melhores aqui, então faz parte, né? Da adaptação, uma adaptação à cultura, da construção, né? Eu imagino também que a própria relação entre os engenheiros e
os trabalhadores que vão auxiliar ou executar aquilo que o engenheiro esteja desenvolvendo, tenha projetado, né? Pode ser um pouco diferente também, né? E olha, eu não sei te dizer, francamente, mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque eles têm... É diferente. A estrutura toda da indústria aqui é diferente. O escopo dos trabalhos, eles são... É uma coisa diferenciada, não é minha parte, de novo, escritório de cálculo. Lá, a gente faz tudo, a gente pega e vai até o detalhamento final, manda aquilo para a obra. Aqui isso não acontece, aqui eles mandam para o corte da obra de aço e os caras fazem isso lá. Então, não existe esse trabalho. É mais final. Dividido, assim. É mais dividido. Depende. Cada um na sua especialidade e transferindo um pouco de responsabilidade também. Exatamente. Entendi. Bom, legal. E você, recém-formado, está em vias de receber a permissão de trabalho pós-diploma. Isso mesmo. Né? E agora se abre um novo horizonte para você, né? Porque, claro, em paralelo ao seu processo de imigração, você tem o status válido para trabalhar, agora você vai correr atrás aí do teu emprego. Exatamente. Né? Como é que está sendo essa busca? Se você já teve essa oportunidade, estagiou, se a ordem disse alguma coisa, se você teve colegas que fizeram algum caminho semelhante ao seu, ou por mestrado, ou fizeram college, como é que eles estão se inserindo? Que tipo de perspectiva você está vendo aí para você agora, se tornando residente permanente, podendo exercer aí a tua profissão aqui? Eu acho que as perspectivas são boas. Até eu comentei, acabei fazendo uma entrevista ontem. Tem um pouco sim, de dificuldade na questão do francês, que há um nível intermediário avançado do teste. Só que, na prática, é uma outra pegada. Porque na obra, o pessoal, por exemplo, assim, que trabalha, que eu já vi que trabalha em obra, é um francês com um sotaque... Muito carregado. Muito carregado, que muita gente mora em torno aqui de Montreal. Eles têm então é difícil. O meu currículo hoje está mais em inglês do que em francês, o que é natural, porque eu acabei estudando em inglês. Então eu sinto que tem vagas, por exemplo, saindo de Montreal, aplique em francês, se você souber francês, claro, porque é o que eles querem. E tem o Dimitri, que eu acho que dá para citar aqui, que é um amigo nosso, que ele veio para cá, ele fez mestrado na Universidade de Montreal, que é em francês. Sim. E aí, no caso dele, como a experiência, eu estava falando com ele me falou que ele está tentando comprovar ainda mais anos de experiência para poder pegar a licença de engenheiro vindo direto, porque eles estão pedindo isso para ele, né? Porque ele tem menos tempo de formado que eu. Só que ele já arrumou um emprego, porque ele já tem, ele fala francês desde pequenininho, então ele tem essa facilidade com a língua e tem uma formação numa universidade quebecois, que eles têm uma valorização muito grande da língua também. Pode ser. E então ele já tá também. Foi o caso dele, não sei também, então, mas ele já tá... O teu perfil, só para ver se eu entendi bem, o seu perfil para a ordem tá até um pouco mais acima do que um outro rapaz que estudou em francês, mas ele tem um conhecimento de francês um pouco acima do seu hoje. Então talvez isso tenha ajudado ele a já se inserir no mercado. Eu acho que sim. Isso é até uma coisa que ele falava, mas tem, em fevereiro vai fazer 15 anos que eu tô formado. E ele, mas tu vai arrumar emprego rápido, porque tu é uma área mais específica, que é cálculo estrutural, eu sou mais generalista, tenho menos experiência no Brasil. Eu falei, mas tu fala francês, que é a língua que eles querem. Então acabou que ele chegou antes do mercado que eu, acho bem antes, e eu agora, para minha área, é um pouco mais fechado o mercado, porque é um mercado menor, a área específica de cálculo estrutural. Quanto mais você vai se especializando, menor vai ficando. Porém, a dele é mais generalista. A dele Tá bom. Hoje ele está como engenheiro de obras, né? E eu, no meu caso, é um cantinho mais específico, só que existem outras coisas. Por exemplo, eles têm muita vaga para estimator, que é ligado à engenharia, mas eles não necessariamente pedem que você seja engenheiro para fazer isso, que é, no caso, trabalhar com orçamento, que eles têm muito disso aqui.
Então, tem oportunidades. Inclusive, tem algumas profissões aqui, você nem precisa necessariamente se formar engenheiro para trabalhar na mesma obra com você. Né? Tem várias formações de college, por exemplo. Tem college, tem os DEC. Tu vê muito que eles pedem DEC, college, uma formação técnica. Sim. Nessa área. E tem muita vaga. A gente tem muitos clientes aqui na Plant que buscaram esse tipo de formação, né? Eles já têm essa mesma formação como a sua, de engenharia civil, mas eles preferiram tangenciar o mercado entrando por uma outra via. Talvez uma via mais rápida ou mais, não sei. Aí depende um pouco, às vezes até da preferência, né? Como profissional. Queira ou não, você tem que estar fazendo aquilo que você gosta. Sim. Então, a minha ideia é fazer a mesma coisa que fazer no Brasil. Sei que vai demorar um pouquinho mais de tempo. Só que tem aquela questão que todo mundo fala, que é fazer o networking. Sim. Você tem que ir conhecendo as pessoas, você tem que ir apertar a mão de muita gente, né? E estabelecendo relações, né? O melhor caminho, pelo menos as experiências que eu tive, é você pegar e ver as empresas que você se interessa, vai lá e bate na porta deles. Às vezes eles vão te receber super bem, às vezes eles não vão estar com muito tempo para ti, às vezes não dá, às vezes tem que falar com o mulher da RH que não às vezes não tem projeto. Então tem várias maneiras, mas eu acho que essa maneira mais pessoal, ela funciona melhor. Ajuda, né? Ajuda. Sempre, né? E também tem muita gente que vem reclamar, mas eles não dão oportunidade. Eu penso assim, inverta o papel, né? Vem um cara lá do Brasil que tu não conhece, tu não sabe qual é a universidade que o cara frequentou, tu não sabe qual é a experiência do cara, tu não tem como checar isso. E daí é difícil contratar um cara assim no escuro, até porque... O empregador não te conhece, né? E não conhece a tua formação. Como tudo na vida, é um trabalho de formiguinha, você vai degrau a degrau, mesmo no Brasil, hoje. Se você está querendo começar a tua carreira, tu vai ter que conhecer alguém, tu vai ter que abrir as portas, tu vai ter que fazer isso. É igual. Né? Só verdade. Que a gente, como vem com uma experiência, com uma bagagem, e uma certa, dependendo de muita gente, em uma posição legal do Brasil, chega aqui, mas eu gostaria de entrar aqui. Só que você chega lá, só que tem que começar em outro lugar. E você, nesse percurso, comparando com a tua visão, tá? Lá do Brasil, qual seria esse teu trajeto aqui, né? Com a tua realidade? Alguma coisa te surpreendeu, alguma coisa te decepcionou, alguma coisa superou a tua expectativa? Divide um pouco aí com os outros engenheiros que estão aí assistindo. Teve algumas surpresas, por exemplo, mais detalhes, ordem dos engenheiros do Quebec. Como eu comprovo a minha experiência? Você baixa um formulário do site, você preenche os teus dados e teu emprego antigo, descreve suas funções, quanto tempo percentual para cada uma, e você manda esse formulário para o seu supervisor, para um cliente, se você era autônomo, e esse cara ele vai assinar e vai dizer, o cara exerceu tal coisa num nível bom, ótimo, ruim, e essa assinatura do cara, uma assinatura eletrônica, ele pode fazer uma assinatura eletrônica no formulário. Ele, depois que ele assinou, o formulário trava, a única coisa que você pode fazer é assinar, você manda isso para a ordem e eles aceitam. Sim. Então, isso foi uma surpresa. Né? Confio na palavra, né? Confio na palavra. Até porque também não teria qual outra maneira de fazer isso. Ir em campo lá, verificar, né? Então essa foi uma surpresa. Positiva. Positiva também. Acho que tem algumas outras, por exemplo, da diferenciação do escopo do trabalho, né? Por exemplo, na mesma atividade você faz coisas diferentes. A questão da legislação ser diferente, vamos dizer assim, de dividir a culpa entre todos e não só para a gente, que também foi uma surpresa muito boa. A questão do estudo da universidade mesmo, eu achei, teve pontos bons e teve pontos ruins. Como todo curso, né? Às vezes você cai com ótimos professores, às vezes professores que você gostaria de não... Isso é até legal que tu falou. Tem professor bom, tem professor ruim. Às vezes aquela matéria, aquele curso que você quer fazer não está disponível, vai ficar disponível só no inverno que vem. Por exemplo, eu estou fazendo uma disciplina agora, na Concórdia.
estou sentando lá e ouvindo. Eu não estou registrado, não estou pagando. Tá. Porque enquanto eu estava ali, eles não abriram o curso. Agora eles abriram. Mas uma eletiva. Tem uma diferença também aqui, que quando você estuda aqui, eles dividem em grupos. Você está dividido em vários grupos, por exemplo, assim. O teu grupo principal, você tem que fazer X créditos dentro daquele grupo, certo, no mínimo. Aí tu tem um grupo secundário, se vai fazer um mestrado, sei lá, em cálculo estrutural. Eles te obrigam a fazer, no mínimo, 12 créditos fora daquilo ali. Eles não querem que você fique só naquilo. Mergulhado naquilo. E aí tem umas eletivas que você pode fazer também. Então, existem esses grupos. Só que a classificação deles, por exemplo, assim, para o grupo principal, não são só disciplinas técnicas, de puro cálculo. Outras coisas também se enquadram ali. Entendi. Então, é uma formação um pouco mais aberta. Então, tem de tudo. Tem professor bom, tem curso que você quer fazer que não está ali, tem professor ruim, mas... só que é uma coisa um pouco diferente da educação brasileira, que eu vejo assim. Em que sentido? No sentido que eles são muito mais, tá aqui, vai atrás. A gente vai te cobrar aqui no final do semestre. Se vira aí. Claro, a maioria dos professores, alguns não. E tem uns muito... Eles são até, parece mais uma aula de graduação, que eles mastigam mais. Eles tentam entender qual é quem que eles estão ensinando. Porque às vezes tu tem gente ali que trabalha aqui, tem 20 anos. Tem um cara que trabalha em outro lugar há mais de 10, tipo eu. Tem um cara que é recém-formado. Sim. Tem gente que está fazendo aquilo ali como uma disciplina letiva. Então eles tentam mais ou menos se comunicar com todo mundo. E você, como estudante, candidato à imigração, devia estar mais focado ou menos focado que os outros? Porque os brasileiros, normalmente, eles se destacam, porque eles vêm, já mais amadurecidos também, né? Mas também com essa coisa de... tem que dar certo, né? E como é que foi tua vida de estudante aí? Depois de um certo tempo, imagino, sem estudar, né? Exato, mais de 10 anos sem estudar. Então como é que foi esse desafio? Sem estudar oficialmente, né? Porque no trabalho tu estuda mais que em sala de aula, mas no início não foi tão fácil. Porque você volta com a tua cabeça de trabalho. Tipo, isso aqui, o cara te dá um trabalho acadêmico, você olha aqui, não, mas isso e aquilo, e não sei o que, tu não está preocupado com como usar o modelo matemático que o cara está te propondo ali. Entendeu? Você está preocupado em alimentar aquilo, porque os dados e não sei o que, isso, aquilo. Então você tem um monte de preocupação, que o professor não quer saber daquilo. Ele quer que você faça aquilo que ele está te ensinando, que você prova para ele, a ideia é que vocês aprendam isso. Isso aqui é em outro curso. Então, às vezes você está usando uma bazuca para tirar no mosquito. Sim. E o resultado não vem daquele jeito. Então você tem que entender o que eles querem, se adaptar um pouco. Isso demorou um tempinho. Depois que você entende, isso assim, depois aí vai muito mais. Engrena, né? E vai tranquilo. E até porque no início tem... eu estava 10 anos sem estudar. Aí eu resolvi vir estudar num outro país, uma outra língua. Sim. Né? Por mais que eu falava inglês e tudo, mas é uma outra coisa. E aí, além disso, eu já estava muito acostumado a fazer as coisas da minha maneira. Agora você tem que se adaptar à maneira que os seus professores querem, que eles querem aqui. Mais a pressão do, tem que dar certo, porque não é barato também. Né? Pagar... É um investimento, não tem jeito. Exato. Né? Mas você não quer que ele custe mais caro, né? Você quer passar. Porque se repetir a matéria, vai ter que pagar outra session, né? Na verdade... Como é que funciona? A Concórdia, se você tirar um F, é difícil. Mas se você tirar um F, eles te cortam no programa. Aí, claro, você tem que ir lá e conversar com eles. Provavelmente você vai ter que pagar um semestre. Eu não pagava por crédito, eu pagava por semestre. Sim. Cada semestre eu pagava 1/4 do valor. Tá bom. Tem 4 semestres, eu tive que pagar tudo. E você falhou, eles podem te cortar e te cobrar mais. E eles têm o GPA, que seria a média deles, né? Que é um cálculo, que eu não sei como é que eles fazem, mas eles transformam teu 7, 8, 9, 10, 6, eles transformam num número... Um coeficiente qualquer. Exato. E você tem que ter esse GPA no mínimo 3 para se formar. E também você tem que manter esse GPA 3 ao longo da tua história, porque se você cair abaixo disso, em teoria, eles podem te cortar. Você desceu de 3, você tem um semestre para recuperar. Então, se recuperar... Então, além dessa pressão inerente ao processo de imigração em si,
você também tem que se preocupar em manter esse teu CR aí, né? Tem que manter o teu GPA. Tem que estudar. Tem que estudar. E eles cobram aqui, né? Eles cobram e tem toda, quero ou não, até planejamento de vida, né? Porque quando você vem pra cá, você deixou bastante coisa lá. Então leve a sério. Não é porque você tinha suas coisas no Brasil, tinha um respeito do mercado, que você vai chegar aqui e eles vão fazer a mesma coisa por você. Não vai chegar abalando, né? Você vai ter que se reinventar um pouco também e aprender, né? Mas eu acho que essa que é a beleza da vida, né? Tá ali aprendendo, daqui o mercado te exige, no mínimo, francês e inglês. Isso. Sim. Você tem que saber. Claro, se você tiver francês, vamos dizer assim, beleza, eles te ajudam mais, mas no Quebec. Mas o mercado em si, ele pede bilinguismo, porque, se queira ou não, tem que se comunicar com outras. O que no final das contas vai também abranger um mercado, um horizonte maior para você, de possibilidades, né? Sim. Porque depois, se você resolve sair daqui, vai para outro lugar, você fala francês, o francês é diferencial. Tem grandes empresas também que contratam para projetos fora daqui também. Sim, né? sim. Então, claro que isso não é agora no teu curto prazo, talvez não seja isso que você esteja focado, né? Mas, bom, construir na África, na França, na Suíça ou nos Estados Unidos, né? Na Arábia, né? Os sheiks lá cheios de petróleo. Cheio de ideia doida, né? Legal. Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí desse pequeno depoimento aí do Diego. A gente vai estar sempre tentando trazer histórias reais como a dele, né? Tentando compartilhar aí um pouco da vida como ela é aqui no Canadá com vocês. Fico muito feliz, agradeço imensamente aí a tua paciência, perseverança também, parabenizo. Esse é o momento, eu sei que, nossa, depois de tanta coisa acontecendo, o governo resolve enrolar um pouco o teu caso, tem que comemorar mesmo. Isso aí são pequenos marcos aqui na história da gente que merecem ser celebrados. E agradecer vocês também por toda a força e o trabalho que vocês têm feito. Obrigado mesmo, mas o grande autor disso tudo, o grande merecedor são sempre vocês. Isso aí, sem dúvida. Obrigado, parabéns, até a próxima. Gostou desse vídeo? Deixa teu comentário aqui, envia perguntas, você é engenheiro, talvez a gente possa trazer outros engenheiros aqui, a gente possa cada vez mais enriquecer esse debate, e se a gente puder ajudar, estamos aí para isso. Gente, valeu, tchau, tchau. Até mais.